Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula online da disciplina de Organização e Normas Técnicas. Vamos tomar essa aula como uma aula piloto, tá? Como um teste. Eu quero que vocês falem para mim depois o que pode melhorar, se ficou legal, se ficou funcional, se deu certo. Espero que vocês gostem, preparei com muito carinho para vocês, tá joia? Vai ser a mesma coisa como se a gente estivesse na sala de aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp e a gente vai interagindo por lá. Então vamos lá. Eu tava dando uma olhada nos conteúdos e eu achei que o que vem mais a calhar nesse momento que a gente tá passando de pandemia com coronavírus é sobre as etapas do controle de infecções no laboratório de prótese. Pra gente controlar a infecção, né, de uma maneira geral, e agora com essa doença nova que tá vindo, né, e que os protéticos, eles têm uma propensão grande de contaminação com essa doença, porque se não for feita a correta desinfecção dos modelos, dos moldes, por exemplo, para vocês, para chegar até o laboratório, pode haver essa contaminação, tá? Não só do coronavírus, como todo tipo de doença que a gente vai ver a seguir, tá bom? Então vamos lá. Por isso que eu escolhi esse tema. Não tô seguindo a apostila. Não tô seguindo a sequência da apostila. Eu pulei para esse capítulo porque eu achei bem pertinente. Vamos lá, então. O primeiro passo é a imunização. A imunização são as vacinas, tá? Que a gente toma desde quando a gente nasce e vem até quando a pessoa tá idosa, como por exemplo a da gripe. Então vamos ver quais são os tipos de vacina, quais são as vacinas, tá? É aconselhável realizar a vacinação das seguintes doenças: a hepatite B. A hepatite B, ela é em 3 doses, tá? A gente tem uma vacina contra a hepatite B e ela é em plano muscular. Lembrando que todas as vacinas são dadas no braço ou enquanto bebê, algumas são dadas na perna, deixando o glúteo só para as injeções, tá? Então as vacinas sempre na perninha do bebê ou no braço, por conta da camada muscular. A injeção, ela precisa ser no glúteo, porque o glúteo ele tem 3 camadas de músculo e precisa de uma camada maior por conta da medicação, para ela conseguir se diluir melhor, digamos assim, se difundir melhor no plano muscular do que no braço, que tem só 2 camadas, por exemplo, e a camada bem fina de músculo. Então a gente deixa para as vacinas. A hepatite B, ela é intramuscular, tá? Então no músculo do braço, e ela deve ser feita em 3 doses. E não tem a necessidade de reforço, tá bom, pessoal? Então ela é dada a primeira dose, depois a segunda dose 30 dias após a primeira, a terceira dose 60 dias após a primeira. Então, primeira dose, depois de 30 dias, depois de 60 dias. Não é dado reforço. A próxima que a gente vê é a da tríplice viral. Ela é contra sarampo, cachumba, rubéola. E ela é em dose única, tá bom, pessoal? A DT, que é a dupla adulto, contra difteria e tétano. Também vocês devem conhecer ela. É em 3 doses e uma dose de reforço a cada 10 anos. Ou seja, você tomou as 3 doses, depois só vai tomar um reforço após 10 anos. Ou, salvo, né, quando ela pode ser antecipada quando a pessoa se acidenta, por exemplo. Ficou o pé no prego, ou se acidentou em alguma coisa que pode ter a doença, ela pode ser antecipada em 5 anos, certo? A próxima é contra a influenza, que é a gripe, e pneumococos, que é contra a pneumonia, tá? A da gripe é uma dose a cada ano, geralmente na época do frio, né, quando vai entrar o inverno. E o reforço é de 5 anos para pneumonia, certo? Então são essas as vacinas que a gente toma. Não tá aí a BCG, não tá aqui no slide. A BCG
Ela é contra a tuberculose, ela é dose única, é aquela que dá ao nascer. Sabe quando a gente olha pro braço e vê um sinalzinho de uma vacina? Essa é a BCG. Ela é dada só, quem dá, ela é só enfermeiro, técnico não pode dar. Esse enfermeiro, ele tem um curso de aperfeiçoamento para dar essa vacina, porque ela é muito cuidadosa. A angulação dela é a 15 graus. Ela é bem na pele, na derme. Não é subcutânea, não é em plano muscular. Ela é bem na pele. É um ângulo de 15 graus que agulha. Então, é uma vacina, assim, super importante, né? Que é contra a tuberculose. E ela também é muito criteriosa para dar. Então, são essas vacinas que é aconselhável todas as pessoas terem, e principalmente os protéticos. Vamos lá. As barreiras de proteção. Gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais são os tipos de barreira de proteção que vocês devem usar no laboratório para se protegerem. Uso constante dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, toda vez que a gente falar em EPI, a gente vai lembrar de equipamento de proteção individual. O equipamento é meu para me proteger individualmente. Então, são esses equipamentos: as luvas, as máscaras, os óculos de proteção, o gorro, jaleco, protetor auricular, calçados fechados. Vamos falar sobre cada um deles? Então, os tipos de luvas. A gente tem alguns tipos de luva, tá? As comerciais, essas luvas comerciais, elas devem sempre ser desinfectadas e lavadas. É aquelas de borracha mais grossa que a gente compra no supermercado. Essa aqui, ó, pessoal. Não sei se tá dando pra vocês verem o mouse aqui passando. Essas de borracha, aquela mais grossinha. A gente tem as não estéreis, que são aquelas que a gente usa de procedimento de borracha, que é aquela mais... geralmente branca, né? Só que tem outras cores, preta, rosa, azul, mas geralmente branca. E é aquela que pode ter talco dentro ou não. Às vezes quem tem alergia tem a que não tem talco, mas é aquelas de procedimento, tá? Que a gente chama de procedimento, elas não são estéreis. Essas branquinhas. Opa, essa daqui, desculpa, é estéreo. Essa é estéreo, desculpa. Essa daqui. No desenho não tá dando pra ver legal, gente. Mas é essa daqui. É aquelas que de procedimento normal. As luvas de plástico são as sobreluvas, tá? Essa luva de plástico, o que acontece com ela? Ela tem baixo custo e ela não causa irritação. O bom dela é sempre vocês usarem em cima da luva de procedimento. Estão fazendo um procedimento com a luva e aí o telefone tocou, por exemplo. O telefone tocou, vocês precisam fazer uma anotação importante ou precisam pegar algum objeto. Vocês não vão tirar a luva que vocês estão usando, jogar fora, fazer o que tem que fazer e depois usar outra, porque vocês vão estar desperdiçando. Então usa a sobreluva. A sobreluva é essa daqui, ó. Essa aqui é aquela de plástico, que é bem facinho de calçar. Essa aqui transparente. Então vai pôr em cima dessa e vai fazer o que precisar fazer. E depois é só tirar a sobreluva e continuar trabalhando com a luva de procedimento. Gente, uma coisa importante. Essa luva de procedimento, ela não pode ser reutilizada, tá bom? A gente vai usar uma vez e se tirar, já joga fora. Tem uma maneira correta de remover essa luva. Eu vou fazer um videozinho ensinando vocês para vocês não correrem o risco de se contaminar. Então, tem um jeito certo de tirar ela e descartar. Eu vou fazer um vídeo no final dessa aula. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês verem como que é, tá joia? E depois de 2 horas do uso contínuo, ela perde a qualidade de barreira. Então, assim, se vocês forem fazer um procedimento que demora 3 horas, então depois de 2 horas, trocar a luva. Certinho, pessoal? Então, é isso aí. Sobre as luvas. E tem umas recomendações quanto ao uso das luvas. Antes de calçar qualquer luva, a gente tem que lavar muito bem as mãos com água e sabão. Sabão líquido antes de calçar. Então, lembrando, tem uma técnica correta de lavagem das mãos. Eu também vou fazer um vídeo após essa aula. Eu vou fazer um vídeo ensinando a como lavar as mãos e como remover as luvas sem correr o risco
de contaminação, tá? E depois que a gente usa a luva e remove elas corretamente, a gente tem um lixo específico para jogar essas luvas, que é no infectado, que é aquele lixinho branco, certo? Então tem que ter um lixinho branco para os infectados e um lixo preto para resíduo comum, tá? Então vamos lá. Cobrir feridas. Então, se tiver com ferida, qualquer ferida na mão, sempre cobrir e colocar um band-aid. Band-aid é marca, né, gente? Mas todo mundo conhece como band-aid. Colocar um band-aid ou fazer um curativo com gaze e micropore. Então, sempre cobrir as feridas, tá? Se tiver de luva, não pode manipular o objeto fora do campo de trabalho, como atender telefones, ficha de cliente, computador, salvo se você colocar sobre a luva, que ela foi feita só para isso. Lavar as mãos depois de remover as luvas, muito importante, sempre antes e depois da remoção das luvas. Tem uma observação, pessoal, muito importante, desculpa, deixa eu voltar aqui, tem uma observação muito importante, que a pia onde que a gente vai fazer a antisepsia das mãos, que é a lavagem. Antisepsia é a lavagem das mãos, né? Tecidos vivos. Ela deve ser acionada por pedal. Não pode ser aquela de torneira, porque senão acaba contaminando após a lavagem das mãos. E eu vou mostrar para vocês no vídeo, tá? Por que contamina. Então tem que ser aquela acionada pedal. E a secagem da mão deve ser feita com papel toalha descartável. Por quê? Papel toalha descartável, você vai, seca suas mãos e joga fora. Aquela de toalha, por ser um ambiente contaminado, o que acontece? Vai molhando ela e ela vai ficando ali, às vezes ambiente fechado, pode proliferar micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. Então não é bom ter essa no laboratório. Essas que a gente tem em casa não é bom ter. Sempre é melhor toalha de papel descartável. Ok? Próximos produtos utilizados para realizar a lavagem das mãos. Então a gente tem o PVPI, que é o nosso queridíssimo, a gente usa bastante ele, tá? É aquele iodo, sabe? Aquele escuro que parece que vai manchar a mão, mas não mancha. É esse nome dificílimo que tem, ó. Polivinil pirrolidona. Iodo. A gente chama de PVPI, que é muito mais fácil falar, né? É uma sigla. É aquele marrom que parece que vai manchar a mão, mas não mancha, tá joia? Ele é muito bom para lavar a mão. A gente tem o gluconato de clorexidina, de 2% ou 4% também. Os sabonetes líquidos, né, antimicrobianos, que são os mais comuns. O álcool etílico a 70%, que tá aí na moda, brincadeira, que tá aí em alta, né, o álcool a 70%, todo mundo tem que falar dele, o álcool gel também. O álcool iodado a 5 a 1%, e o triclosan na concentração de 0,5 a 2%. Então, todos esses produtos, eles são super indicados e super seguros para lavagem correta das mãos. Eu falo, só tem sabonete líquido antimicrobiano, ok. PVPI, ok. Pode misturar o PVPI com sabonete, com sabão. É muito legal também para lavagem das mãos. Então, todos esses, muito bom. Claro que água e sabão, gente, é o melhor que tem. Tá todo mundo falando aí, ainda mais por esse coronavírus, como não falar dele, né? Mas todos esses outros também. O PVPI também é excelente. Bactericida. Então, todos eles, o álcool também é 70%. Mas o mais comum aí, o tradicional, é a água e sabão mesmo. E líquido, viu, gente? Não pode ser em barra. Mesma coisa da toalha. Pode reter micro-organismos, pode reter bactérias, fungos e tudo mais. As máscaras, que tá tão falado ultimamente. Então, a gente tem a máscara descartável, né? Elas devem ser eliminadas quando apresentarem umedecidas. Então, quando você tiver com a máscara e sentir que tá umedecida, troca a máscara. E se elas forem a de filtro, é essa aqui, ó. Essa aqui de filtro, ó. A gente tem que trocar o filtro pelo menos uma vez por semana, porque se a gente não trocar esse filtro, ele é ineficaz, tá? Então, sempre trocando o filtro uma vez por semana, ou usar de pano
e sempre tá trocando. Desculpa. Ou usar ela descartável, as descartáveis, né, no ambiente de trabalho, e trocar quando ela tiver umedecida. Óculos de proteção. Gente, o óculos de proteção, ele é aquele óculos que tampa mesmo, que veda. Não pode ser o óculos de grau, por exemplo. Por quê? Porque o óculos de grau, ele não tem essa proteção aqui do lado. E olha, como ele é grande. Geralmente o óculos, tá, pessoal? O óculos de grau, ele só serve ali para ficar na visão, para corrigir, né, o que a pessoa tem. E o óculos de proteção é para proteger mesmo, olha, as laterais, olha. Aqui é mais grosso, o acrílico é mais grosso. Ele adapta melhor ao rosto, então esse é o ideal. Nada de óculos de grau achando que está protegido, tá bom, pessoal? E a gente sempre deve fazer a desinfecção. Por quê? Toda vez que a gente usa ele, a gente tem que fazer a descontaminação, a desinfecção. A gente pode oferecer para os pacientes, no caso dos dentistas, né? E a desinfecção é feita com glutaraldeído 2% por 30 minutos. Então, submerge. Pode imergir ele mesmo. Deixar submerso nessa solução por 30 minutos e tirar. Esse é o método mais eficaz para desinfecção do óculos, para descontaminação, certo? E sempre após o uso. Então, usou, fez essa desinfecção. O gorro. No laboratório de prótese, o gorro é utilizado apenas na prevenção de acidentes, principalmente no caso de mulheres. Por quê? Porque a mulher tem cabelo comprido, às vezes mexe com algum produto corrosivo, ou com fogo, ou pode enroscar o cabelo, causar acidentes. Então, o gorro, além de não deixar cair o cabelo no chão, nem nos locais onde vocês estão trabalhando, para evitar acidente também. E também demonstra a higiene e asseio do laboratório, né? Se a gente está num laboratório trabalhando, manter os cabelos no gorro, presos, né, no gorro, sempre é muito importante para manter asseadinho. E dá outra cara também pro local, né? Aqui, com a máscara e com a touca. Os tipos de aventais. Então, a gente tem o avental não cirúrgico e o avental cirúrgico. O avental não cirúrgico é o jaleco que vocês usam. Jaleco de manga comprida ou de manga 3/4, ou nessa foto que a gente tá vendo é de manga curta. É recomendado que seja de manga longa para proteger o braço até o punho, né? Então, tem... E o cirúrgico é aquele estéreo que utiliza em centros cirúrgicos, em hospitais, ou para fazer uma cirurgia, dentista de terceiro molar, por exemplo, ou qualquer outra cirurgia, também usa esse tipo de avental. E tem algumas recomendações, que é que eu acabei de falar para vocês, preferencialmente de mangas longas, trocar diariamente, lavar se for aquele de pano, sempre lavar todos os dias, para que não contamine. Então, usou o dia todo, leva para casa numa sacolinha, lava, preferencialmente separado das outras roupas, para não contaminar as outras roupas, e no outro dia já levar ele limpinho, tá? Então, mesma coisa que eu acabei de falar, né, que depois do uso tem que ser depositado num saco plástico, pode ser numa sacolinha, e a gente tem que retirar antes de sair do laboratório, gente, uma coisa muito importante, não sair com jaleco na rua. Por favor, já foi falado muitas vezes na televisão, alertado nos jornais, mas mesmo assim a gente vê profissionais desfilando com o jaleco fora do seu ambiente de trabalho. Isso não pode. Em alguns países, se não me engano, gera até multa. Então, sempre deixar o jaleco dentro de um saco plástico e levar para lavar. E no outro dia voltar com ele também numa outra sacola limpa ou no outro saco limpo e usar ele normalmente no dia de trabalho, todos os dias.
protetor auricular. Ele também é utilizado apenas para prevenção de problemas auditivos. Então, a gente vai utilizar ele para ruídos não interferirem na nossa audição e também para não haver perturbação. Porque às vezes um barulho repetitivo muito alto na cabeça causa uma perturbação mental. Às vezes a pessoa está cansada, mas não é nem o físico. Ela está cansada mentalmente, às vezes por conta do barulho. E ele deve ser lavado e desinfectado diariamente com álcool etílico a 70%. Mesma coisa. Usou o dia todo, vai fazer desinfecção com álcool. E nunca colocar um do outro. São aparelhos, equipamentos de proteção individual. São seus. Desinfecção do laboratório de prótese. Muito bom também esse tópico, que gera um pouco de dúvida. Às vezes as pessoas desinfetam de uma maneira que acham que tá certo. Às vezes mistura 2 produtos químicos. Isso inativa o outro, também não pode fazer. Misturar um produto químico, vamos supor, hipoclorito, que é a que boa, né? A marca comercial que boa, e com desinfetante. E tá achando que tá potencializando, na verdade não está potencializando, na verdade tá anulando, a mesma coisa que tá passando água. Então muito cuidado com a mistura de 2 produtos químicos, não se deve fazer. Então vamos lá. A desinfecção do laboratório, vamos passar aqui, ó. Os locais que devem ser desinfetados. Então as superfícies, né, bancadas, armários, equipamentos instrumentais, moldes e modelos. Gente, eu queria só fazer um tópico aqui, só fazer um parênteses na desinfecção, para lembrar para vocês uma coisa. Provavelmente o professor de materiais já falou, ou se ainda não falou, algum professor vai falar, isso é certeza, tá? Eu não sei quais as disciplinas que abordam esses nomes, mas eu gostaria de falar para vocês, na minha disciplina, quero passar para você a diferença de moldes para modelos. Quando a gente fala de moldes, é aquele molde com material de moldagem. Seja alginato, seja algum tipo de silicona. E modelos, só os modelos já vazados no gesso. Então, molde e modelo são palavras diferentes para coisas diferentes, certo? Modelo somente depois de vazado. E molde com material de moldagem ainda. É simples, mas gera muita confusão. Às vezes chega, olha aqui, professora, meu molde, e já tá vazado. Na verdade não é molde, é modelo. Olha aqui meu modelo, e tá com material de moldagem. Então, não é modelo, é molde ainda, certo? Então, tem essas 2 palavrinhas. Não sei se algum professor já falou, mas se não falou, estou falando. E se já falaram, eu tô reforçando. Só não tô coronavírus, é porque eu tô falando e não trouxe água, tá? Por isso dá tosse. Vamos lá. A desinfecção de superfície, então. Tem piso, parede, porta. Gente, muito importante as maçanetas também, né? Hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil a gente lembrar das maçanetas e dos interruptores. Às vezes fala, não, a maçaneta eu lembro. Mas o interruptor, que a gente tá lá, ligando e apagando a luz toda hora, ligando e apagando a luz toda hora. Então, também é muito importante, certo? A gente pode usar hipoclorito de sódio, que é a que boa, né? Se não me engano, a que boa, essas que a gente usa em casa, é 2,5%. Para desinfecção de piso, parede, porta, superfície, a gente pode usar, para piso, parede, porta, maçaneta, a gente pode usar o hipoclorito de sódio a 1%. Então, fiquem muito atentos nessas concentrações, certo? E lavar o piso pelo menos uma vez por semana. Eu, particularmente, acho pouco, uma vez por semana. Acho que poderia lavar aí umas 3 vezes por semana, tranquilamente, tá? Então, sempre lavar.
Os equipamentos instrumentais, a gente pode usar o álcool etílico a 70%, que é o tão famoso. Só que tem um jeito certo de usar ele. Não é só passar e achar que você fez a limpeza correta. Não é assim. A gente tem que friccionar, deixar secar sozinho e repetir 3 vezes a aplicação, tá? Até completar o tempo de exposição de 10 minutos. Isso aí não sou eu que tô falando, tá, gente? Isso são estudos científicos que comprovam isso. Então, fricciona, deixa secar sozinho, repete 3 vezes e vai completar em um tempo mais ou menos de exposição de 10 minutos. Essa é a maneira correta. Só passar um alquinho ali e achar que já fez efeito, não funciona, tá? Se tiver possibilidade, pode realizar a esterilização na estufa. Então, quem tiver estufa aí, pode levar os instrumentais e esterilizar. O glutaraldeído. Vocês conhecem essa palavrinha? Esse desinfetante nosso? Ele é um tipo de desinfetante de amplo espectro que também combate esporos. O que é amplo espectro? Ele mata vários tipos de bactérias. Não mata só um tipo, entendeu? Então, ele é de amplo espectro, ele pega vários grupos. Ele é muito bom, combate os esporos também, certo? É muito legal usar ele. Eu gosto bastante. Os moldes devem estar limpos, sem restos orgânicos, antes de usar. Gente, isso aqui muito importante. Esse tópico. Por quê? Porque às vezes o dentista manda para vocês os moldes, ou até mesmo depois de vazados, mas enfim, quando manda os moldes, eles não fazem a correta descontaminação. E aí o que acontece? Leva a contaminação para o laboratório de vocês, levando a contaminação cruzada. Então, mesmo o dentista tendo te entregado e aparentemente estar limpo, é bom a gente fazer a descontaminação, tá? Sem restos orgânicos, sem saliva, sem sangue, sem resto alimentar, porque às vezes acontece, tá? Então tem que estar bem limpinho, tá? Pode irritar mucosas, portanto é recomendado o uso de máscaras ao manipulá-lo. Então máscara, luva, tá? Porque ele pode irritar um pouquinho. Olho, boca, a mão às vezes é bom, porque às vezes tem algum cortinho, alguma coisa, então é bom a gente estar protegido. Não deve ser utilizado em ambientes fechados. Por quê? Porque pode sufocar, né? Então, o glutaraldeído é muito bom. A gente também pode usar o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele tem nas concentrações de meio a 5,25%. Então, essas duas porcentagens, ela pode ser, ela tem o hipoclorito nessas duas concentrações. Então, vamos lá. Alta ação corrosiva. O hipoclorito de sódio, gente, todo mundo conhece por que boa. A água sanitária. Então, todo mundo sabe da ação corrosiva, principalmente em tecidos vivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para utilizar ele, tá? Comercialmente, o hipoclorito 1% é conhecido como líquido de Milton e 0,5% como líquido de Dakin. Corrijam na apostila de vocês, pessoal. Se não me engano, na página, deixa eu dar uma olhada, página 31 a minha, tá escrito assim na apostila, ó. Hipoclorito de sódio, usado nas concentrações 0,5 a 5,25%. Aí tá aqui, ó. Comercialmente, o hipoclorito 1% é conhecido como líquido de Milton e 1,6% como líquido de Dakin. Na verdade, é 0,5%, meio por cento que é o de Dakin. Tá joia, pessoal? Então, corrijam aí, por favor. Então, os produtos, tá? A gente deve deixar eles no local apropriado, tá? Para realizar a desinfecção dos trabalhos que são recebidos no laboratório, no laboratório. Então, sempre a gente vai deixar
um lugar específico para fazer esse tipo de desinfecção. A gente não deve desinfectar apenas os moldes e os modelos, também os registros de cera, as próteses enviadas para prova, tá? E aquelas